nesse instante, nós vamos agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, nessa noite, para o estudo de André Luiz. Pela presença dos nossos amigos, médicos, que estão no plano espiritual, que não só nos socorrem durante a semana, mas principalmente nos apoiam nesse estudo que levamos tão seriamente em nossas vidas. Pai Celeste Criador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Amém. Veneráveis mensageiros espirituais, trabalhadores do bem, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Amém. Nosso Divino Mestre e Salvador, querido Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Graças a Deus. E assim nós vamos pedindo à equipe de André Luiz e de Emmanuel que ilumine o nosso lar, o lar de todos que participam desse estudo virtual, que as tuas bênçãos, Mestre, possam ser repartidas por todos nós, encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Então a gente já está agora no capítulo 5 do livro, o tempo passa rápido, né? E algumas coisas me chamaram a atenção nesse capítulo. Como sempre, André Luiz muito cuidadoso na forma de descrever as situações do ponto de vista, com os olhos dele, do espírito, né? Os problemas que a gente traz na matéria. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi a ida até a praia. No caso, a gente sabe que a ida até a praia é porque foi lá que o acidente aconteceu. Mas, como a gente já tinha visto no nosso lar, como a gente já viu em outros livros de André Luiz, a natureza é usada como repositório de energias positivas. Então, não só a praia, porque a gente sabe que a praia, até os médicos falam da ionização, que o sal faz bem para a respiração, mas nesse aspecto ele está falando da pureza do ar que existe pelo contato direto com a natureza. Da mesma forma acontece quando a gente vai para uma floresta. Então, a importância da gente valorizar esse presente que nos é dado. Porque muitas vezes a gente acaba ficando trancafiado em casa num dia bonito e olhando o celular ou só trabalhando no computador, se esquecendo que a gente tem uma fonte interminável de energias divinas que estão disponíveis para a gente, não só durante o nosso sono. Nesse caso, mais uma vez, a importância da prece antes de dormir, porque essa pessoa que vai receber as bênçãos na praia, ela tá de alguma forma ligada, sintonizada com os mensageiros. E se ela não tivesse, provavelmente ela não conseguiria receber as bênçãos que estão sendo disponibilizadas para ela, né? Vamos lembrar sempre disso, que se existem doenças, existem doentes também. E a gente pensar em qual quadro eu me encontro. Eu tenho uma doença ou eu sou doente? Que é muito diferente. Porque a gente sabe que a doença é uma coisa temporária. Ela passa. A gente consegue tratar. Mas se eu tô doente e esse meu comportamento não se altera com as lições que vêm para mim através da minha doença, eu vou continuar doente. Então, não importa se eu vou estar indo no centro espírita tomar passe, se eu estou lendo livros bons, se eu rezo, vou na missa, enfim. Se eu não me modifico internamente, se eu não saio do meu ego, dos meus problemas, da minha vida, dos meus interesses materiais pequeninos, e olho para o outro como meu irmão e me posiciono na vida como servidor de Jesus, eu continuo sendo doente. Essa doença vem como aquele despertamento consciencial para a gente. É a forma que Deus tem de bater no nosso ombro e falar, então, Ana, tá na hora de acordar.
Se você não tivesse essa doença na sua mão agora, provavelmente, Ana, você estaria fazendo todas as coisas erradas que você já fez no passado, porque a gente fica repetindo sempre os nossos erros de passado, porque é mais fácil, o músculo já está exercitado para fazer a coisa errada. Então, a doença vem para dificultar, para a mudança do nosso hábito. E se vocês pensarem hoje, em termos de ciência, tem um livro que eu estou acabando de ler, que chama Atomic Habits, e ele fala exatamente isso, que tem duas formas de você transformar um hábito, ou criar um hábito. Um é você fazer o hábito que você quer conquistar, ser muito fácil de atingir, e o outro é dificultar o hábito que você não quer mais ter. E é exatamente isso que os espíritos estão fazendo com a gente quando eles trazem essa doença para nós. É dificultar que eu me apegue demais às coisas materiais, que eu gaste meu tempo onde não precisa, que eu mais uma vez minimize a importância da minha família ou da minha saúde, etc. Então, a gente tem que olhar para essa doença como porta de saída, como socorro. Bom, se eu olho dessa forma, no momento que eu estou sendo ajudado, essa ajuda vem de formas diferentes. Essa ajuda vem com os espíritos vindo no meu lar, cuidando de mim durante o dia, cuidando da minha família, me protegendo de alguma forma de todas as intempéries que eu posso cair, né, no meu caminho. Mas vem também através de serviços magnéticos. O que é isso? É passe. E durante o sono, a minha absorção em relação à passe, quando eu estou, claro, sintonizada com a mente superior, é muito maior. É nessa hora, e eles falam isso, que eles conseguem fazer alterações grandes no perispírito. Ele fala a realização de maravilhas. Então, é possível ser curada com essas transfusões magnéticas durante o meu sono? Sim, sim. E o que ele fala é, bom, se a gente já sabe que o perispírito é o molde que une o espírito ao corpo físico, e o perispírito é um molde altamente maleável, o que eles fazem é, eles alteram esse perispírito, a forma, eles consertam os órgãos espelhados que estão nesse perispírito, no meu perispírito, e aí a hora que o meu espírito e o meu perispírito voltam para o meu corpo, o molde vai ajustando o aspecto físico. Olha só que coisa mais linda, né? Que hoje a medicina não consegue entender. Ela já fala da importância da meditação, da importância da vigilância do pensamento, mas nós temos que nos lembrar que existe essa ciência, essa medicina espiritual que está ao nosso alcance. Mas para isso, ele fala que as pessoas precisam se melhorar, se transformar, que existem horas que a doença ainda não atingiu o objetivo total dela, né? No meu resgate, na minha lei, dentro da minha lei de ação e reação, aquilo que eu preciso me transformar. Mas de qualquer forma, os meus males, as minhas dores, elas vão estar sempre sendo, eles vão estar sempre sendo diminuídos pela ajuda do plano espiritual maior, né? Então, a gente sabe, mais uma vez, não existe doenças, existem doentes. Se eu me transformo, eu é que sou o autor da minha própria cura. Eu sou o meu maior médico. A importância do pensamento na vida da gente não pode ser desmerecida em momento nenhum, né? A gente entender que nós estamos pela nossa sintonia mental, transformando o nosso corpo perispiritual e com isso imantando o nosso corpo. Então, se eu tenho um câncer e eu só falo desse câncer e eu só reclamo desse câncer e eu só me revolto, eu estou me envenenando o tempo inteiro.
Agora, é uma mesma pessoa, uma outra pessoa que tem um câncer semelhante, mas se olha e pensa, ao invés de pensar no câncer, pensa na saúde, no desejo de melhorar, no cuidado com o corpo, no cuidado com a mente, no desejo do equilíbrio, da transformação, na avaliação do para que eu estou passando nisso. E, gente, ninguém está dizendo que é fácil, né? Eu posso dizer para vocês que eu tenho uma doença incurável. Então, não é fácil na hora que você está numa crise. Mas é importante a gente lembrar que esse botãozinho que está na nossa cabeça para nós vermos o lado bom ou o lado ruim, vai mudar completamente não só a qualidade da nossa vida, mas a quantidade de dor que a gente escolhe passar, né? E aí ele fala mais uma vez, a bênção que é da enfermidade. E é difícil quando a gente está aqui na Terra, a gente olhar para a enfermidade e ficar pensando, ai Deus, graças a Deus que eu tenho esse problema tão sério, que eu tenho que tomar esses remédios, que eu tenho que ir para o hospital uma vez por semana. Enfim, se a gente não colocar o nosso chapéu de espírito eterno, é muito complicado a gente olhar para isso e se sentir feliz e se sentir contente. Mas a partir do momento que a gente conhece a doutrina espírita, que a gente entende que o acaso não existe, que esse corpo funciona como um carvão purificador de tudo que a gente já fez, das escolhas erradas de passado, que vai sugar tudo de ruim e vai ficar aqui na Terra e a gente vai conseguir subir. Eu tenho que entender que esse corpo, para mim, está sendo não uma prisão, mas uma porta de saída. Uma porta de saída que vai me levar para a felicidade. Então, é por isso que a gente vê muitas vezes, no final da vida, as pessoas passando por doenças muito difíceis e esses adultos que pareciam muitas vezes inalteráveis a qualquer situação da vida se modificam. Por quê? Porque essa doença, essa moléstia, quando ela dói no fundo do coração, a gente acorda. A gente acorda e fala, eu não aguento mais sofrer, eu tenho que achar uma saída. E a saída qual? A saída que a gente está falando aqui é da fé e da cura. É eu sair da doença pela minha própria vontade. Então, eu querer me curar. E assim eu conseguir receber essa cura, né? Não só para o meu corpo físico, mas para o meu espírito eterno. No caso de Odile Zumira é bem diferente. A gente vê, e a gente já viu em outros livros, que o criminoso sempre vai de volta à cena do crime. E é mais ou menos isso que acontece. Pela consciência pesada da Zulmira, ela acaba voltando para a praia, onde aconteceu o afogamento. Apesar dela não ter assassinado a criança. Mas a mente dela ainda continua apegada com aquela situação de dor, com aquele sentimento de passado. Olha só, quantas vezes a gente, no pensamento de culpa, a gente não acaba voltando e trazendo para o hoje aquele sofrimento, aquela dor de uma coisa que não consegue mais se modificar. Qual seria a situação dela e do Júlio se ao invés dela estar desesperada como ela está, ela estivesse rezando por ele? A situação dela estaria melhor. Por quê? Primeiro, ela não estaria sendo obsediada pela mãe do Júlio. Se a sintonia dela fosse diferente, fosse uma sintonia mais alta, ela não estaria à mercê da vontade do obsessor. E o Júlio, como a gente vai ver mais para frente, sofrendo, estaria recebendo as preces e essas preces funcionando como vitaminas espirituais para a sua melhora física, bom, do plano do física que eu digo espiritual, melhora do corpo perispiritual, da dor que ele está sentindo. Nesse caso, a gente vê que a Zulmira, ela está presa num inferno que ela mesma criou, que é um inferno que nós criamos todos os dias, quando nós decidimos ficar olhando só pelo espelho retrovisor, pelos problemas que aconteceram no passado, pelas dores, pelo que eu fiz, pelo que eu deixei de fazer, ao invés de prestar atenção no que é que eu posso fazer agora. O que é que eu tenho controle hoje?
O que é que eu consigo modificar na minha vida e como é que eu consigo ajudar aqueles que convivem comigo na mesma jornada que eu. O processo obsessivo causa o quê? Os mentores estão ali do lado, nem ela, nem a Odila conseguem enxergar as bênçãos que estão por perto. A Odila está tão cega nessa loucura do ponto de vista espiritual que a gente já viu no mundo maior, que ela não consegue nem chegar perto do filho. Ela não consegue ver o filho. Por quê? Porque a raiva que ela tem da Zulmira, nesse momento, é maior do que o amor que ela tem pelo filho. Se o amor que ela tivesse pelo filho fosse realmente verdadeiro, se não houvesse aquele apego com a matéria que está acontecendo, provavelmente o filho estaria melhor e ela estaria em paz, né? Então, pelo comportamento das duas, elas estão impedindo a ajuda para elas. Elas estão querendo ajuda. Quer dizer, a Zulmira quer ajuda, a Odila quer vingança. Elas procuram a ajuda de alguma forma, a solução para a dor. Mas é como se elas quisessem entrar na festa de núpcias sem o traje nupcial. Para receber ajuda, precisa desse traje nupcial. Para estar recebendo ajuda, essa sintonia mental é fundamental. Isso não só no plano espiritual, aqui no encarnado. Então, quando estou sofrendo com desespero, com dor, com ódio, com revolta, eu estou colocando um anteparo invisível que impede que todas as fontes de amor e de luz e de paz possam chegar até mim. Não é que elas não existem, é que eu estou obstruindo a chegada dessas forças. E como a gente já falou, da mesma forma que existe essa loucura do ponto de vista espiritual, como a gente está vendo da Odila, existe essa loucura do ponto de vista material também, que é uma loucura relativa. A Odila está tentando deixar a Zulmira completamente desequilibrada, a ponto dela fazer alguma besteira, a gente não sabe qual é. No livro anterior, no Ação e Reação, a gente viu, no caso, a obsessão fazendo com que uma pessoa cometesse suicídio. Então, esse é um caso desse processo de loucura que começa no plano espiritual e termina no plano físico. Isso acontece todos os dias dentro da nossa casa. Por isso, orar e vigiar, por isso a importância do Evangelho no Lar, por isso a importância da gente fazer aquela avaliação diária do que eu fiz, das minhas escolhas, do que está ao meu alcance, do que eu devo estar fazendo. Validando se as minhas escolhas estão de acordo com aquilo que eu aprendi de que é certo, né? Bom, então, para encerrar, eu coloquei 3 coisas para a gente repensar aí nesse nosso último estudo do ano. A primeira coisa é colocar uma lente diferente nas doenças longas e incuráveis, que todos nós passamos, ou que se não passamos hoje, já passamos no passado, ou conosco, ou com algum ente querido, principalmente nessa época de Natal, né? Então, a gente lembrar que essa doença, esse remédio amargo que muitas vezes a gente tem que tomar, é o remédio necessário para que a gente consiga se libertar dos nossos vícios, dos nossos erros de passado. A outra coisa para a gente repensar é essa loucura. Não é a loucura que é vista pelos médicos, pelos psiquiatras, das pessoas que são levadas para o manicômio. Não, é essa loucura, essa alteração da realidade, que através da nossa cegueira moral a gente acaba entrando. E quanto mais a gente entra, mais fica difícil de enxergar a luz. Então é importante não só a gente prestar atenção nas nossas escolhas, mas também ter ao nosso lado, procurar lugares onde esse dispersamento consciencial possa acontecer. Porque muitas vezes existem mãos que estão aí sendo estendidas para a gente, de amigos, de parentes, e que a gente permanece completamente refratário. Então, prestar atenção. Será que eu estou agindo certo? Ter humildade para avaliar isso. Ter humildade para buscar ajuda.
ter humildade para mudar aquilo dentro de nós que a gente sabe que não é bom para nós. E a terceira coisa que eu queria comentar é a reflexão sobre o que é céu e o que é inferno. Que o céu e o inferno está dentro da gente, todo dia. É a nossa escolha, é o nosso pensamento, são as emoções que a gente abraça. Então, para nós refletirmos de qual é o mundo que eu quero viver e qual é o mundo que eu estou escolhendo viver, que muitas vezes não é o mesmo. Né? Porque para eu escolher viver num mundo bom, eu vou ter, para eu viver num céu, a gente sabe que o céu é um céu relativo aqui na Terra. Como o Evangelho diz, não existe felicidade completa aqui na Terra. Jesus falou, felicidade não é deste mundo, mas existe uma felicidade relativa. Para eu encontrar esse céu relativo, que é a paz, o que é que eu preciso fazer? Não brigar, não reclamar, não criar caso. Então, eu fazer esse esforço de reforma íntima, de tirar todo o ranço dentro de mim, porque a partir do momento que eu tiro esse ranço, a luz consegue entrar. Né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E aí, agora eu vou tirar todo mundo do mute para a gente conseguir comentar. Quer comentar, Lúcia? Ana, tudo que você trouxe é muito lindo, muito importante, mas sem dúvida nenhuma o que mexeu mais comigo foram os conceitos do perispírito. A gente não pode esquecer que o perispírito é um corpo sutil, altamente plástico, e que ele está sempre em mudança, em transformação, ele é moldável com cada pensamento, com cada sentimento, com os nossos hábitos, hábitos materiais ou mentais, né? E de acordo com a maneira como eu me conduzo, me comporto, eu vou formando o meu perispírito num corpo saudável ou patológico, né? E o perispírito como molde espiritual acaba gerando doenças no corpo físico. Então, a gente tinha que viver com mais cuidado, com mais atenção em relação a todos esses detalhes, pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes, né? Porque nós estamos gerando enfermidade para nós. E o coitadinho do corpo vai ter o trabalho de filtrar esse lixo que a gente mesmo está criando, que a gente mesmo está jogando. Gostei muito quando você fez a colocação da veste nupcial. Então, nós, a cada dia, no nosso dia a dia, estamos plasmando a nossa veste nupcial. Né? E então eu acho que valeu o encontro, valeu a reflexão. Nós estamos assim, sem dúvida nenhuma, sabendo que tudo, bem ou mal, saúde ou doença, alegria ou tristeza, felicidade ou infelicidade, começa na dimensão espiritual e mental, que está nas nossas mãos. É de balançar, né? Balançar o coração. É sim. Sejamos cautelosos em relação às nossas vidas. E você sabe que eu senti também, como esse é o nosso último encontro, que de uma certa forma, hoje os benfeitores vão nos submeter a uma avaliação, como aluno no final do ano, fazer uma prova final. É verdade que essa prova é simbólica, mas eles vão anotar na nossa ficha o nosso aproveitamento. Então, apesar de estarmos só nós três aqui, eu gostaria muito de, nesse momento, pedir aos benfeitores espirituais que não só nos dessem a sustentação que nós necessitamos, como também levassem essa mesma sustentação a todo o nosso grupo. Para a gente começar o ano novo
com mais equilíbrio, com mais paz, com mais competência para administrar a nossa vida. É isso. Obrigada. Ana, Oi, Cris. a questão você comentou, né, a questão dos hábitos, né, que a gente não cria um hábito, a gente não entra num hábito ruim do dia para a noite, né, demora e depois tem que tentar dificultar, né, mas na questão de criar, né, o hábito bom, né, em todo sentido, né, na questão da nossa saúde física e de cuidar, né, muito mais do nosso corpo através claro, através da alimentação, mas através da vida mental, né, do quanto que a gente produz, né, de energia, a gente sabe, a gente está, né, aqui num planeta de provas e expiações, mas e aquela parte, né, que eles tiveram que sair um pouco, né, ir por mais para perto da natureza, porque a gente fica pensando, né, o quanto que é pesado, né, o ambiente na cidade cidade, grande. né, Uhum. aqueles monte de mentes gerando energia, Uhum. eu sinto, quando a gente vai, assim, a natureza é como se a gente, é um alívio, sabe, muito importante É verdade. mesmo. Mas muito, muito da vida mental, que a gente, né, esquece, né, às vezes come bem, faz exercício e tudo, mas tá fazendo exercício e tá pensando em coisa ruim, né. O pensamento bom é o alimento espiritual, né? É. A gente tá comendo direito. Não adianta ser vegan na terra, mas só comer carne podre de pensamento. Não adianta, eu gosto muito dos livros da Joana de Ângelo, eu estou estudando a coisa e ela ajuda muito nessa parte. A vida mental, ela fala muito. É. Obrigada. Nada, você. Vamos encerrar nessa noite mais uma vez profundamente agradecidos pelas bênçãos que foram despejadas sobre todos nós, essas bênçãos infindáveis que nos envolvem a nossa casa, os nossos familiares, envolvem todos aqueles que vieram aqui em busca de esclarecimento, que estão estudando aqui junto conosco, porque não sabemos que não estamos sozinhos. Que os mentores, eles cuidam de nós, mas eles também contam conosco. Obrigada, Senhor, por mais esse ano de estudo, de aprendizado, de crescimento. Obrigado por todas as bênçãos invisíveis que nós recebemos, por toda ajuda e inspiração, proteção e socorro durante todos esses dias. Auxilia-nos, Senhor, para que nós consigamos trilhar essa escada do nosso progresso espiritual, com a ajuda do nosso querido André Luiz e da sua equipe. E assim nós vamos agradecendo do fundo do nosso coração, dizendo que possamos estar aqui presentes na primeira semana de janeiro. Amém. Graças a Deus.